assim, teve algum líder em alguma empresa que você já tenha passado, ou que você ainda está, que te inspire, tipo, eu quero, quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Eu tive no meu primeiro emprego, né, de carteira assinada. Eu tive um patrão lá que, assim, ele me ajudou, ele fez coisas por mim que eu acredito que meu pai nunca faria, sabe? Então, assim, é até um pouco da minha história, né? Ele faz parte um pouco da minha história, porque na época que eu trabalhava na empresa dele, isso eu comecei em 2007, trabalhar na empresa dele. Eu era assim, totalmente diferente do que eu sou hoje, sabe? Eu não gostava de estudar, tinha largado a escola, tinha largado o ensino médio, tava meio Nunca, desanimado, nunca poderia imaginar você assim. só gostava de festa, bagunça. Eu era Ai, outra será? pessoa, sabe? Totalmente diferente. E assim, ele me incentivou de uma forma meio bruta também, né? Porque ele chegou um ponto assim na empresa, né? Ali por volta de 2010, que ele falou assim, ó, ou você volta a estudar ou você vai ser mandado embora. Aí o nome dele era Antônio, né? Eu falei, uai, seu Antônio, o que é isso aí? Achei que você gostava de mim. Ele, não, por isso mesmo. Por gostar de você, É eu vou ter que fazer verdade. isso. Às Aí eu vezes, falei, meu Deus do céu, e agora? a Aí eu gente não tem que saber tinha, do que a gente gosta. eu tinha que pegar ônibus na época, né? Assim, era difícil, era longe a empresa. Para mim voltar a estudar, eu teria que ter pelo menos um transporte, né? Uma moto, um carro, para fazer isso, né? E eu falei, eu precisava pelo menos uma moto, né? Para poder ir para a escola, né? Voltar a estudar, né? Ele, não, quanto você precisa para poder comprar essa moto? Eu, opa, eu já tinha tirado carteira, né? E tal. Aí ele me fez um adiantamento lá na empresa, deu o dinheiro da entrada e eu consegui comprar a moto, né? Aí Nossa não teve Senhora, desculpa mais, né? um Só que pai mesmo mesmo, assim, né? é, só que mesmo assim eu fui assim meio que forçado, sabe, aquele sentimento assim, eu só vou para não perder o emprego. E assim, eu fui estudar na escola bem longe ainda assim, para ter desculpa para não ir, sabe? Então foi meio só que eu fui para essa escola e no meu primeiro dia de aula foi aula de matemática, eu odiava matemática. Aí era um Mas a sua professor, área é matemática física pura, né? pois é aquela mudança, né, de chave, né? Era Você aula de matemática, amadurecendo, né? era uma aula de matemática e o professor chegou, né? Já fiz assim, ai meu Deus, matemática. Aí, na época tinha aquelas TV de tubo ainda que ficava dentro de uma grade, assim, que levava para dentro da sala de aula, né? Ele pegou e levou a TV, né? Eu falei, pelo menos vai passar um filme, né? Não vai ser tão entediante. Aí ele começou a passar um filme, um vídeo lá sobre umas coisas assim, muito legal, sabe? Que eu comecei, era as teorias de Fibonacci, era a matemática na natureza. Eu comecei a ficar impressionado com aquilo, sabe? Porque eu não achava que matemática poderia ser bonita daquele jeito, né? Matemática para mim era um monte de número que eu não entendia nada. Então, a partir dali eu comecei a entender, né, que a matemática é a linguagem da natureza, né? Então eu comecei a tomar gosto de estudar, sabe? Comecei a estudar de fato. Eu entrei assim numa paranoia tão grande de estudar que eu tive burnout na época. Eu participei Ah, de é. concurso de física, do ensino médio Menino, mesmo, e eu fiquei em porque, terceiro lugar ali no regional, sabe? porque eu falei assim, esse menino, ele tem uns 200 certificados, eu acho que ele já... Eu pensei assim, eu achei que ele estava tomando uma madeira, eu já estava com o livro na mão, porque não é possível, com tanto certificado, com tanta faculdade, com tanto isso, com tanta Não, mas eu posso dizer que história. minha vida acadêmica começou com 21 anos, que foi quando E não foi quando eu parece. voltei para a escola. Eu tinha 20 anos, né? E terminei com 21, né? Faltava o ensino médio, o terceiro ano do ensino médio para me terminar. Então, eu posso dizer que a minha carreira acadêmica começou ali, né? Não foi na primeira série, né?
Porque até ali foi brincadeira, né? Aí ali eu já queria... esse meu ex-patrão, ele estudou no... Antigamente chamava Escola Técnica, né? E depois virou Cefet e depois virou IF, né? Instituto Federal. E ele estudou nessa escola, né? Então ele sempre falava dela e tal, e eu coloquei na minha cabeça que eu queria estudar lá. Aí prestei vestibular na época. Assim que eu formei, eu prestei vestibular lá, não passei. Prestei a segunda vez, não passei. A terceira, a quarta, passei na quinta vez. Só que a quinta vez eu passei em segundo lugar para engenharia mecânica. Foi 2000. Honra, né? Foi 2015 que eu passei lá para. Só que eu já tinha começado a estudar numa faculdade particular, né? Engenharia. Eu falei, enquanto eu não passo lá, eu já vou adiantando alguma coisa aqui, né? Até depois eu consegui aproveitar essa disciplina no outro curso. Foi só umas duas que eu não consegui. Então, a partir daí eu comecei, sabe? Tomei gosto, comecei a estudar, me interessei bastante, comecei a fazer bastante Gosto mesmo, coisa. eu vi teu currículo. Meu Fiz Deus. bastante curso e continuo fazendo ainda, sabe? Teve uma Agora eu hora, faço curso literalmente, né? teve uma hora na edição do teu vídeo, eu falei assim, eu tô cansada, vou deixar só esses aqui, porque tem muito ainda. Então o vídeo ia dar uns 10 minutos só de certificado que você tem. É brincadeira. Hoje literalmente eu faço cursos, né? Então eu até já coloquei, já disponibilizei 5 aulas do curso de eletrônica de aeronaves, Então, que é específico para esse pessoal que quer trabalhar com eletricidade de aeronaves, né? Eletricidade e eletrônica, né?